E se o que você sonhou essa semana não fosse só um sonho? Você sonhou com vacas, com espigas? Acredite, isso pode ter um significado espiritual que está sendo ignorado há muito tempo. Milhares de pessoas ao redor do mundo têm relatado sonhos semelhantes, e a maioria simplesmente ignora esses sinais divinos. Um homem simples teve esse sonho por 3 noites consecutivas. Vacas magras devorando vacas gordas, espigas queimadas pelo vento. Ele acordava com o coração acelerado, suando frio, com uma sensação estranha de que algo importante estava sendo comunicado. Na primeira noite, ignorou completamente. Na segunda, tentou esquecer e seguir com a rotina. Mas na terceira, algo dentro dele gritou: preste atenção. O que ele fez a partir daquele momento mudou completamente o destino de sua família. Quando finalmente entendeu o que Deus estava tentando lhe dizer, através daquelas imagens aparentemente confusas, ele tomou decisões corajosas. Largou tudo o que achava seguro. Mudou completamente sua vida e sua perspectiva sobre o futuro. E com isso, salvou sua família inteira de uma tragédia financeira e emocional que ninguém mais conseguiu enxergar vindo. Hoje você vai descobrir exatamente o que Deus pode estar tentando te dizer através dos seus sonhos. E principalmente, como não cometer o erro fatal de ignorar essas mensagens divinas que podem transformar sua realidade. Comenta aqui. Você costuma lembrar dos seus sonhos? Já sonhou com algo repetitivo? Porque veja bem, quando o Deus Todo-Poderoso decide falar através dos sonhos, Ele não está brincando. Ele não está tentando te confundir ou te assustar. Ele está te preparando para algo que está por vir, ou te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. O sonho do faraó e o homem que enxergava o invisível. O maior homem do Egito tinha medo de dormir. Essa é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, registrada em Gênesis 41, que vai te ajudar a entender como Deus usa sonhos para comunicar verdades profundas. Imagine a cena completa. O faraó, dono de todo o poder terreno, senhor de milhões de vidas, controlador de exércitos inteiros, acordava todas as noites em pânico absoluto. 2 sonhos idênticos atormentavam suas madrugadas sem descanso. No primeiro, 7 vacas gordas e extremamente formosas pastavam tranquilamente às margens do rio Nilo. A imagem era de paz, prosperidade e abundância total. De repente, como numa reviravolta de pesadelo, 7 vacas magras e horrivelmente feias emergiam das águas e devoravam completamente as vacas gordas. Mas aqui está o detalhe mais assustador que a maioria das pessoas perde. Mesmo após devorar todas as vacas gordas, as vacas magras continuavam exatamente iguais. Magras, feias e assustadoras. Era como se toda aquela abundância tivesse simplesmente desaparecido sem deixar rastros. O segundo sonho era ainda mais perturbador e simbólico. 7 espigas granadas e extremamente boas cresciam numa mesma haste, representando unidade e prosperidade. Então, como num filme de terror, 7 espigas miúdas e completamente queimadas pelo vento oriental brotavam e devoravam todas as espigas boas. E novamente, as espigas ruins permaneciam ruins, sem nenhuma melhora. O faraó acordava suando, com o coração disparado, sabendo no fundo da alma que aqueles sonhos não eram coincidência. Ele chamou urgentemente todos os magos do Egito, todos os sábios da corte, todos os intérpretes renomados. Ofereceu recompensas, ameaçou punições, mas ninguém conseguia explicar o significado daquelas visões. O homem mais poderoso da terra estava desesperado por respostas que ninguém conseguia dar. A angústia tomou conta do palácio. Até que alguém lembrou: havia um hebreu na prisão que tinha fama de interpretar sonhos com precisão sobrenatural. José havia sido completamente esquecido por 2 anos inteiros numa masmorra úmida e escura. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado pela esposa de Potifar, ele parecia ter sido abandonado por Deus e pelos homens. Mas naquela manhã fatídica, foi rapidamente barbeado, recebeu roupas limpas e foi levado correndo à presença do faraó. O que aconteceu a seguir mudou literalmente a história da humanidade.
Quando o faraó contou detalhadamente seus sonhos, José não hesitou nem por um segundo. Mas antes de interpretar qualquer coisa, ele fez uma declaração profunda que deveria ecoar em nossos corações até hoje. Não está em mim, Deus dará resposta de paz ao faraó. Você já teve um sonho que parecia um aviso? Conta nos comentários. José não era mágico, não era místico, não tinha poderes sobrenaturais ou técnicas especiais. Ele simplesmente reconhecia com humildade que interpretações pertencem exclusivamente a Deus. E foi exatamente essa humildade que o tornou um canal perfeito para a revelação divina. A explicação de José foi direta, clara e absolutamente assustadora. Os dois sonhos eram, na verdade, uma única mensagem de Deus. O Senhor estava revelando ao faraó exatamente o que estava determinado a fazer em toda a região. 7 anos de abundância extraordinária viriam sobre todo o Egito. Colheitas recordes, prosperidade sem precedentes, fartura em todos os níveis. Mas depois, 7 anos de fome tão severa e devastadora que fariam as pessoas esquecerem completamente toda a abundância anterior. A repetição do sonho em 2 formas diferentes significava que a coisa estava confirmada por Deus e que ele se apressaria em fazê-la acontecer. Não havia como fugir ou adiar. Mas José não parou apenas na interpretação. Ele teve a sabedoria de dar conselhos práticos e urgentes. O faraó deveria imediatamente escolher um homem prudente e sábio para administrar todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, esse homem deveria sistematicamente ajuntar a 5ª parte de toda a colheita e guardá-la estrategicamente nas cidades. Essa comida seria a reserva de emergência para os 7 anos de fome devastadora que viriam. O que aconteceu depois disso se tornou uma das maiores estratégias de gestão da história. José foi nomeado governador do Egito, segundo apenas ao faraó. Durante os 7 anos de abundância, ele organizou o maior e mais eficiente sistema de armazenamento de alimentos da história antiga. Quando a fome finalmente chegou, não apenas o Egito sobreviveu, mas se tornou o celeiro e salvador de todas as nações vizinhas. Essa história nos ensina uma verdade poderosa. Nem todo sonho é um aviso direto de Deus. Mas quando realmente vem do Senhor, ele sempre tem um propósito específico: te preparar para algo que está por vir, ou te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. O simbolismo espiritual dos sonhos com vacas e espigas. Agora que você compreende o contexto bíblico fundamental, vamos mergulhar profundamente no significado espiritual específico desses símbolos que podem estar aparecendo consistentemente nos seus sonhos. As vacas em sonhos carregam significados espirituais poderosos que transcendem culturas, gerações e contextos históricos. Vacas gordas, saudáveis e bem alimentadas representam sustento divino, produtividade sobrenatural, abundância que está chegando ou que já existe de forma oculta em sua vida. Quando você sonha com vacas saudáveis pastando em campos verdes, isso frequentemente indica que Deus está preparando uma temporada específica de provisão em sua vida, seja financeira, emocional ou espiritual. Mas e as vacas magras? Elas simbolizam estagnação preocupante, falta que está se aproximando, perda iminente que pode ser evitada se você prestar atenção aos sinais. Quando vacas magras aparecem persistentemente nos seus sonhos, isso não é coincidência espiritual. Pode ser um alerta divino urgente sobre desequilíbrios perigosos em sua vida, seja no campo financeiro, emocional, profissional ou espiritual. Existe um detalhe extremamente específico que a maioria das pessoas ignora completamente: vacas magras atacando, perseguindo ou tentando te machucar no sonho. Isso representa carga emocional intensa, medo profundo e paralisante de perder o que você conquistou com muito esforço. É como se seu subconsciente, sendo guiado diretamente pelo Espírito Santo, estivesse literalmente gritando: proteja urgentemente o que você tem. Outro símbolo importante e frequentemente mal interpretado é a vaca magra se alimentando vorazmente.
Isso sugere claramente que alguém específico, ou alguma situação concreta, está sistematicamente sugando suas forças, drenando sua energia vital, consumindo seus recursos sem dar nada em troca. Pode ser um relacionamento tóxico que você ainda não identificou, um trabalho que não te valoriza adequadamente, ou até mesmo padrões de pensamento destrutivos que te destroem silenciosamente por dentro. Agora, vamos falar especificamente sobre as espigas e seu simbolismo profundo. Espigas gordas, douradas e maduras nos sonhos representam frutos concretos, resultado direto de esforço investido, tempo de colheita que finalmente chegou. Quando você sonha com campos cheios de espigas abundantes balançando ao vento, pode ser Deus mostrando profeticamente que sua temporada de colher está se aproximando rapidamente. Aquilo que você plantou com lágrimas, oração e trabalho duro, você está prestes a colher com alegria e gratidão. As espigas queimadas, ressecadas ou destruídas, por outro lado, carregam avisos espirituais extremamente sérios. Podem representar perda desnecessária de oportunidades, ataque espiritual direcionado especificamente contra seus projetos mais importantes, ou negligência perigosa, com dádivas preciosas que Deus colocou em suas mãos. Quando você sonha repetidamente com espigas secas, murchas ou sem vida, isso pode ser um aviso divino sobre desgaste espiritual, emocional ou físico. Ou pode indicar que você está investindo tempo e energia em coisas que não produzirão fruto eterno ou duradouro. Você acredita que os sonhos podem prever situações da vida real? Deixe-me contar uma história real que ilustra perfeitamente esse princípio. Uma mulher de 45 anos me procurou desesperada. Ela havia sonhado repetidamente por quase um mês, com espigas queimando em campos extensos. Acordava literalmente sentindo cheiro de fumaça, mesmo não havendo fogo algum em lugar nenhum. O sonho era tão vívido que ela chegava a verificar a casa inteira procurando sinais de incêndio. 3 semanas depois desses sonhos persistentes, ela perdeu completamente o emprego devido a cortes drásticos na empresa onde trabalhava há 15 anos. Só então a ficha caiu. Deus estava pacientemente mostrando que ela precisava urgentemente se preparar para uma mudança radical, buscar novas oportunidades, atualizar suas habilidades e expandir sua rede de contatos antes que fosse tarde demais. O mais impressionante é que ela havia ignorado completamente outros sinais no trabalho: reuniões secretas, mudanças na diretoria, colegas sendo demitidos. Mas Deus, em sua misericórdia, estava tentando prepará-la através dos sonhos. Existe um padrão espiritual que poucos conseguem perceber. Quando vacas magras e espigas queimadas aparecem simultaneamente no mesmo sonho, isso representa um alerta duplo de máxima urgência. Deus está claramente mostrando que tanto suas fontes atuais de sustento quanto seus projetos futuros precisam de atenção, proteção e intervenção imediata. O mais fascinante é que, assim como aconteceu no sonho profético do faraó, muitas vezes esses símbolos aparecem em contraste dramático. Você vê abundância sendo literalmente consumida por escassez, prosperidade sendo devorada pela falta. Isso não é coincidência nem casualidade. É Deus mostrando especificamente que você precisa proteger ativamente o que já tem e se preparar estrategicamente para mudanças que estão chegando. Lembre-se desta verdade fundamental. No mundo espiritual, não existe absolutamente nada que seja acaso. Cada detalhe tem significado preciso. A cor específica das vacas, o estado exato das espigas, o ambiente onde aparecem as emoções que você sente no sonho, as pessoas que estão presentes, tudo isso compõe cuidadosamente a mensagem completa que Deus quer transmitir especificamente para você e sua situação única. Deus ainda fala em sonhos? A pergunta que não quer calar e que atormenta muitos corações sinceros: será que Deus ainda usa sonhos para falar conosco hoje em dia? Ou isso era exclusivamente coisa do passado bíblico, limitado aos profetas e personagens antigos? A resposta é absolutamente cristalina e não deixa margem para dúvidas. Deus não mudou.
Ele continua falando através de sonhos com a mesma intensidade e precisão de sempre, mas infelizmente, poucos estão realmente prestando atenção ou levando a sério essas comunicações divinas. Vamos examinar cuidadosamente o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto crucial. José do Egito recebeu revelações específicas através de sonhos que salvaram nações inteiras. Daniel interpretou sonhos que mudaram o rumo de impérios poderosos. Nabucodonosor teve sonhos que revelaram o futuro de reinos mundiais. Mas olhe este detalhe que muitos cristãos esquecem ou ignoram. O próprio Jesus Cristo foi salvo por um sonho. Em Mateus 2,13, lemos que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho dizendo: Levanta-te e toma o menino, e sua mãe foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Se o Deus Todo-Poderoso usou um sonho para salvar a vida do próprio Jesus, por que você acha que ele não usaria sonhos para falar diretamente com você sobre situações importantes da sua vida? O problema real não é que Deus parou de falar ou que mudou seus métodos de comunicação. O problema é que nós, como sociedade moderna, paramos de ouvir com atenção. Vivemos numa cultura que racionaliza absolutamente tudo, que exige explicação científica para cada experiência espiritual, que desconfia de qualquer coisa que não possa ser provada em laboratório. Mas aqui está a verdade libertadora. O reino de Deus simplesmente não opera segundo nossa lógica humana limitada. Ele transcende completamente nossas expectativas racionais. Hoje, neste exato momento, Deus continua falando através de sonhos com milhares de pessoas ao redor do mundo, mas poucos estão realmente ouvindo ou dando importância a essas mensagens divinas. Muitos acordam, balançam a cabeça confusamente e dizem: que sonho estranho e sem sentido, e seguem automaticamente com suas vidas corridas, perdendo completamente mensagens divinas preciosas que poderiam transformar suas realidades. Então, como saber com certeza se um sonho específico vem realmente de Deus, ou se é apenas produto da nossa imaginação, estresse ou digestão? Existem 5 perguntas práticas e testadas que podem te ajudar a discernir com precisão. Primeira pergunta crucial: o sonho se repete com frequência? Deus costuma repetir sonhos realmente importantes, assim como fez especificamente com o faraó no Egito. Quando uma mesma imagem, situação ou símbolo aparece várias vezes nos seus sonhos, isso merece atenção especial e oração específica. Segunda pergunta: o sonho te deixa em paz profunda ou te inquieta persistentemente? Sonhos genuinamente vindos de Deus podem ser desafiadores, podem te confrontar com verdades difíceis, mas sempre trazem uma paz inexplicável no final. Se você acorda perturbado, ansioso, sem conseguir encontrar descanso, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção para algo extremamente urgente. Terceira pergunta: o sonho contém símbolos que se repetem consistentemente? Vacas específicas, espigas, números marcantes, cores vibrantes, pessoas conhecidas. Deus usa símbolos consistentes e pessoais para comunicar mensagens específicas para cada pessoa individualmente. Quarta pergunta: o sonho confirma algo que você já sentia no coração? Muitas vezes Deus usa sonhos para confirmar aquilo que Ele já está falando ao seu coração através de outras formas, através da oração, da leitura bíblica, de conselhos sábios, de circunstâncias específicas. Quinta pergunta: o sonho vem acompanhado de convicção interior forte, mesmo sem lógica aparente? Quando Deus realmente fala, há sempre uma certeza interior profunda que transcende completamente o entendimento humano. Você simplesmente sabe que sabe, mesmo sem conseguir explicar racionalmente. Você quer aprender a interpretar seus próprios sonhos? Comenta: eu quero. Deixe-me compartilhar um exemplo real que aconteceu há poucos meses. Um homem me procurou completamente desesperado e confuso. Ele havia sonhado exatamente 3 vezes com vacas morrendo lentamente no campo. Vacas que eram especificamente dele, que ele reconhecia perfeitamente. No sonho,
Ele tentava desesperadamente salvá-las. Corria de um lado para outro, mas não conseguia fazer nada efetivo. Acordava literalmente chorando, completamente sem entender o significado. 2 semanas depois desses sonhos proféticos, uma seca devastadora e inesperada atingiu brutalmente sua região. Seu gado começou a morrer exatamente como no sonho. Mas desta vez, ele estava completamente preparado. Movido pela inquietação dos sonhos, ele havia vendido estrategicamente parte dos animais, comprado ração extra, contratado um caminhão-pipa e perfurado um poço artesiano. Enquanto outros fazendeiros da região perderam literalmente tudo que possuíam, ele conseguiu salvar impressionantes 80% do rebanho. Sua família não passou necessidade. Seus filhos não precisaram sair da escola. Seu casamento não foi abalado pela crise financeira. Desde então, ele ora diariamente pedindo discernimento para entender quando Deus está falando através dos sonhos. Ele aprendeu a não ignorar essas mensagens divinas. A verdade libertadora é que Deus tem pressa em abençoar você abundantemente. Ele tem pressa em te proteger de perigos que você não consegue enxergar. Ele tem pressa em te preparar adequadamente para o que está por vir. Mas se você não estiver atento, se não estiver ouvindo, como ele pode te ajudar efetivamente? Lembre-se desta verdade fundamental. No mundo espiritual, ignorar um sonho genuíno de Deus não faz com que ele deixe de se cumprir na realidade. Apenas faz com que você seja pego completamente desprevenido quando ele se manifestar concretamente na sua vida. Como agir quando Deus fala em sonhos? Agora que você compreende o significado profundo e consegue reconhecer quando Deus está realmente falando, a pergunta absolutamente crucial é: o que fazer concretamente com essa informação espiritual? Primeiro, e mais importante, não ignore jamais o chamado divino. Sonhos de alerta pedem ação imediata e específica. Eles não são apenas informações passivas para você arquivar mentalmente. São convites diretos para você participar ativamente do plano divino para a sua vida. Quando você sonha repetidamente com espigas queimadas, Deus está claramente dizendo: proteja urgentemente sua colheita. Isso pode significar cuidar melhor e mais intencionalmente dos seus relacionamentos importantes, investir mais tempo e energia nos seus projetos promissores, ou simplesmente orar com maior intensidade e frequência sobre áreas específicas da sua vida que precisam de proteção espiritual. Se vacas magras aparecem persistentemente nos seus sonhos, é definitivamente hora de se preparar estrategicamente. Reveja com cuidado seus hábitos financeiros. Cuide melhor da sua saúde emocional e física. Fortaleça conscientemente sua vida espiritual através de oração, jejum e estudo bíblico. Deus está graciosamente te dando tempo precioso para se organizar adequadamente antes que as dificuldades reais cheguem. Mas existe algo extremamente poderoso que você pode fazer agora mesmo, independentemente da sua situação atual. Uma oração prática para discernimento que tem literalmente transformado milhares de vidas. Senhor, se estás me falando através dos meus sonhos, me dá clareza sobrenatural. Me mostra especificamente o que preciso mudar, preparar ou proteger. Abre meus olhos espirituais para entender perfeitamente tua voz. Remove completamente de mim qualquer ceticismo, orgulho ou dureza de coração que me impeça de ouvir tua orientação divina. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou com você, escreve: fala, Senhor, que teu servo ouve. Se você chegou até aqui, é porque Deus está definitivamente despertando algo profundo em você. Ele está te chamando para uma vida de maior intimidade com Ele, onde você consegue ouvir sua voz, até mesmo nos detalhes mais simples do cotidiano. Se inscreve no canal para receber mais palavras como essa. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa urgentemente acordar espiritualmente. A gente ignora os sonhos, até que eles virem realidade concreta. E aí pode ser tarde demais.